Quarta-feira, último dia de preparação para a partida de amanhã contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Agora, amigo vascaíno, a contagem é mais do que nunca regressiva. Amanhã é dia de decisão. Amanhã, se o Vasco vencer, está novamente nas semifinais da Copa do Brasil. Vambora em busca desse bicampeonato, e aqui nesse Acorda Vascão eu vou trazer a você informações importantíssimas com relação a essa partida, falar também, é claro, sobre muitas outras novidades. Tem novidades sobre mercado da bola, tem informações também aqui para você neste Acorda Vascão que estressam o torcedor vascaíno. Essa é a grande realidade, tá? Revoltam o torcedor vascaíno, porque o Jair pode ser punido por um lance do jogo de ida da Copa do Brasil contra o Botafogo, válido pelas quartas de final. Vou trazer também isso a você, um lance envolvendo inclusive Anderson Daronco. Se você lembra, deixa aí nos comentários. Mas, enfim, amigo vascaíno, um Acorda Vascão chega bastante agitado, bastante movimentado nessa sua manhã de quarta-feira, dia 10 de setembro. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia com o Acorda Vascão, chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, vamos embora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior, e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco da Gama, né? A começar aqui primeiramente, falando um pouquinho sobre o que rolou ontem, falando um pouquinho de eliminatórias, antes de a gente entrar com tudo nos principais assuntos desse Acorda Vascão. Ontem tivemos a seleção brasileira sendo derrotada para a equipe da Bolívia, né, nas eliminatórias, mas tivemos também algumas outras partidas acontecendo. E um jogo que chamou muito a atenção do torcedor vascaíno, e se você não sabe, calma que eu vou te trazer agora a informação, foi um jogo entre Paraguai e Peru. O Paraguai venceu esse jogo pelo placar de 1-0. O jogo, inclusive, foi na casa da seleção peruana. O gol foi marcado aos 77 minutos, ali aos 33, mais ou menos, minutos da segunda etapa. O gol foi marcado por ninguém mais, ninguém menos que Matias Galarza. Você lembra dele, amigo vascaíno? Jogador, cria da base do Olímpia, que veio ainda muito jovem ao Vasco da Gama, teve destaque, ganhou espaço no time principal. Entretanto, acabou não conseguindo dar continuidade, foi para o Talleres de Córdoba da Argentina, se destacou por lá e hoje é o grande nome do setor de meio campo do River Plate. Não à toa, é um dos grandes nomes também da própria seleção paraguaia. Ele foi vendido então para o River, está se destacando e ontem foi o responsável por marcar o gol da vitória do Paraguai. Olha que loucura, né? Quem diria que Galarza iria chegar a esse patamar, a essa prateleira de atleta. Prosseguindo aqui com o vídeo, ainda falando sobre essa noite de ontem, a primeira informação importante, ao meu ver, é Vitinho, jogador do Botafogo, que amanhã enfrentará o Vasco da Gama pela Copa do Brasil, foi titular da seleção brasileira na noite de ontem contra a Bolívia. Para quem acompanhou o jogo, que passou aí em diversos canais, viu como foi um jogo fisicamente tenso, né? A seleção brasileira de fato cansou muito na altitude boliviana, os jogadores não aguentaram o pique. O atacante Luiz Henrique, que foi um dos grandes nomes até do jogo que aconteceu na semana passada aqui no Maracanã, ontem nem apareceu, porque o seu principal ponto forte é a questão física, e no jogo na altitude, amigo, a sua questão física ela vai embora. Então o Luiz Henrique não conseguiu se destacar. Isso foi ruim, porque a nossa seleção perdeu, mas é bom para ficar atento para esse jogo de amanhã. Vitinho foi o lateral direito titular da partida, nem sequer aguentou ficar até o final da partida e foi substituído, tá? O lateral direito foi substituído ali no meio do segundo tempo, mas ficou muito cansado.
Até para dar aqui a informação correta, né? O Vitinho foi substituído aos 16 minutos da segunda etapa, dando lugar ao zagueiro Marquinhos. Então, tá cansado. Vitinho, que amanhã deveria ser o titular do Botafogo, nem se sabe se terá condições físicas de entrar em campo, porque teve um desgaste muito grande aí na partida de ontem pelas eliminatórias, representando a seleção brasileira. Vitinho, que é um dos grandes nomes, inclusive, desse setor ofensivo do Botafogo. Além disso, ontem também tivemos o Savarino. Savarino entrou em campo vestindo a camisa da Venezuela, que acabou sendo até eliminado ontem das eliminatórias. Ele entrou em campo no final da segunda etapa, volta ali dos 69 minutos. Jogador que se cansou automaticamente e é dúvida para essa partida também de amanhã contra o Botafogo. Dois dos grandes nomes aí, né, do Alvinegro são dúvidas para a partida de amanhã contra o Vascão, né, pela Copa do Brasil, então é bom ficar de olho. Ainda falando sobre eliminatórias, só rapidamente, tem um recado muito importante para trazer aqui a vocês sobre dois jogadores que ontem entraram em campo na seleção venezuelana. Alô, Vascão! Mas calma, que antes de trazer esse assunto que é até de fato surpreendente, uma grande surpresa, tem um recado bem rápido para você aqui nesse Acorda Vascão, que pode deixar essa sua quarta-feira, pode não, vai deixar essa sua quarta-feira ainda mais animada. Se liga só. Vem aqui comigo que eu não tenho dúvidas que o que eu vou trazer para você deixará essa sua quarta-feira ainda mais animado. Até porque tá difícil, né, amigo vascaíno, viver sem jogos do Vasco da Gama, mas calma que amanhã o nosso Vascão tá de volta. Enquanto ele não volta, eu tenho um recado aqui para você. O seu celular pode ser a sua mais nova fonte de renda e você nem imagina como, amigo vascaíno. Todo mundo vive com o celular na mão, mas a pergunta que eu te faço é: e se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda, colocando de 150 a 300 reais por dia no seu bolso, legalmente, começando exatamente hoje? Ou aliás, né, começando agora, por que esperar? Imagina você aí, abrindo o seu celular e vendo mais um pagamento caindo na conta. E olha, não é dinheiro fácil não, cara. É um trabalho honesto, seguro e lucrativo que qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, qualquer inscrito aqui do canal Gigante Vasco. E falando inscrito, teve um que fez e eu pedi para ele comprovar o resultado para mostrar para vocês a realidade e a loucura positiva que isso pode trazer para a sua vida. É coisa boa, meu amigo. Se liga só. Bom, pessoal, passando rapidão aqui apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque, digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque, olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método, com esse novo app, fazendo o básico bem feito, dá uma ótima grana. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E isso daqui que eu tô mostrando não é pra desvalorizar ninguém não, tá? É só pra mostrar mesmo o poder disso, é quase 3 mil reais. E isso feito em 3 semanas, e não é difícil não, tá? Meu primo que começou antes de mim, já tá fazendo mais que o dobro que esse aplicativo. Então, minha única intenção aqui é somente agradecer e digo mais, comecem. É isso aí, pessoal, tchau pra todos. Bom, torcedor, como vocês viram aí, né? E não é só ele, tá? Mais de 6 mil pessoas já estão lucrando exatamente assim. Se você quer sair do aperto e faturar como eles, o que eu tenho para te dizer é algo simples e básico. Basta clicar no link que está aqui na descrição e também no comentário fixado. Entretanto, tem que ser rápido. Por quê? Esse link ele tem um limite de acesso, ou seja, a qualquer momento ele pode sair do ar. Então, amigo, é uma oportunidade que bate à sua porta nessa manhã de quarta-feira. Você tem duas opções: abrir a porta para essa oportunidade ou manter a sua porta fechada e ela sair correndo. Então, corre contra o tempo e clica. Meu amigo, você não tem nada a perder, mas eu te garanto tem muito a ganhar clicando no link aqui da descrição. Dá uma olhadinha e depois vai lá falar comigo, tá? E é o seguinte, a única coisa que eu peço é, quando você seguir o passo a passo, clicar no link, dar uma olhada, iniciar o produto, começar a ver essa mudança na sua vida, entre em contato comigo. Pois assim como vocês viram aí na imagem o inscrito que mostrou o resultado para vocês, já daqui a um tempinho pode ser você vindo aqui ao canal Gigante Vasco, mostrando também o seu resultado para os inscritos do canal. Então, corre contra o tempo, link na descrição e eu vou te esperar. Fechou? Então, amigo, se liga aí agora no restante do vídeo.
Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, não perca tempo e venha correndo aqui para o link que está na descrição e também no comentário fixado. E como prometido, falar rapidamente sobre a questão envolvendo o que aconteceu ontem na partida entre Bolívia e Seleção Brasileira. A Seleção Boliviana venceu o Brasil pelo placar de 1-0. Um dos grandes nomes da Seleção Boliviana foi ninguém mais, ninguém menos do que Miguelito. Miguelito é um jogador hoje que pertence ao Santos. Entretanto, está emprestado ao América Mineiro da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Jogador de 21 anos de idade, que o Santos viu tendo destaque automaticamente, na Bolívia e trouxe para o futebol brasileiro. Além do Miguelito, que é esse jogador jovem, tivemos também mais um atleta destacando que também atua na Série B, que é, no caso, um meio-campista do Volta Redonda chamado Lucas Chaves. Ou seja, ontem, na seleção da Bolívia, tínhamos 2 jogadores que atuam na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito provavelmente você, entretanto, não colocando em você essa responsabilidade, mas muitos vascaínos distratam o mercado da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar um pouquinho atento a esse mercado. Alô, diretoria do Vasco, alô, presidente Pedrinho, alô, Admar Lopes, alô, Felipe Maestro. Vamos ficar atento ao mercado da Série B do Campeonato Brasileiro, cara. Sai muito jogador bom de lá. Tem um atacante da Série B do Campeonato Brasileiro que se chama Ronaldo Tavares. Esse jogador hoje ele pertence ao Atlético português, o Atlético Clube do Campeonato Mineiro, que pouquíssima gente conhece. Foi lá na Suíça trazer esse jogador. Tem passagens por vários clubes do Campeonato Português, sempre com muito destaque. Um jogador de 28 anos de idade. Hoje esse atleta ele tem 13 partidas, sendo 11 como titular, 6 gols e 2 assistências. Um achado interessantíssimo do Atlético, que poderia estar aí no Vasco. O Vasco não tem um atacante reserva para o Verratti. Por que não olhar para esse cara? Português, 28 anos, centroavante, entretanto mais móvel, mas com qualidade. Tá aí, cara. Então o mercado da Série B do Campeonato Brasileiro é um mercado, sim, para ficar de olho. Já que o Vasco não tem hoje condição financeira para disputar com os grandes, começa a olhar um pouquinho com mais cuidado para esse mercado da 2ª divisão. E até porque a janela fechou. Então agora é o que resta, ou atletas livres no mercado, ou atletas da 2ª divisão do Brasileirão. E falando até sobre condição financeira, tivemos aí nessas últimas horas uma informação que deixa o vascaíno um pouquinho bolado, porque o Vasco no início da temporada tentou fechar a contratação de um dos grandes nomes do Sul-Americano Sub-20, inclusive ao lado, uma grande curiosidade do Ryan, hoje atleta do Vasco, que foi o Ney Servidia Real. Ele foi até o artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-20 no início do ano de seleções, vestindo a camisa da seleção colombiana. Ele pertence ao Milionários, é um dos grandes nomes, inclusive, do clube colombiano. O Vasco tentou a sua contratação. O empresário, portanto, quando o Vasco ia avançando nas tratativas, informou ao Vasco da Gama que prometeu esse jogador ao Porto de Portugal, ao término do seu contrato que se dará agora no final de 2025. Só que ontem tivemos a informação que essa grande promessa do futebol colombiano, artilheiro, líder e assistências do Sul-Americano Sub-20 com a seleção da Colômbia, assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro fechando a contratação de um nome que o Vasco tentou contratar lá no início do ano, mas o empresário infelizmente fechou as portas. Então, já que não tem como muitas vezes atacar o mercado do futebol brasileiro, europeu, americano e até brasileiro por conta da questão financeira, vamos ficar de olho nesse mercado da 2ª divisão. Concorda? Deixe a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui com você, este Acorda Vascão, cara, eu quero falar sobre uma loucura, porque isso para mim é louco. Isso para mim é completamente inacreditável, cara. Tivemos ontem a informação dada até pelos amigos do canal Atenção Vascaínos, que o volante Jair tem a possibilidade, inclusive possibilidade essa grande, de que a comissão de arbitragem entre com uma denúncia ao Tribunal de Justiça Desportivo pedindo uma suspensão de até 180 dias para o volante Jair. 180 dias é uma média de 6 meses, meio ano. É o que a comissão de arbitragem tem o desejo de fazer contra o volante Cruz Maltino. Olha que loucura, né? O motivo? Essa falta que o Jair cometeu.
é duro. E eu faço questão até de fazer um questionamento. Porque recentemente tivemos o mesmo STJD. Eu espero que a comissão de arbitragem nem invente, cara. Nem invente absolutamente nada. Mas se inventar, e o caso de Jair for parar no STJD, eu faço questão de lembrar ao mesmo STJD que na semana passada tivemos o julgamento do Bruno Henrique. Foi confirmado, comprovado, que ele participou de um esquema de aposta. Só que a multa aplicada ao Bruno Henrique foram 12 partidas por aposta. 12 partidas. Eu sinceramente espero que, se isso for parar nas mãos do STJD, não tenha uma punição severa, né? Porque eu acho que o que aconteceu entre Jair e Daronco e o que aconteceu com o Bruno Henrique são duas coisas que não se colocam nem na mesa. Você tirar a lisura, né? Tirar o certo, né? O legal do futebol, infiltrando casa de apostas e ter 12 partidas apenas. E ter essa situação do Jair podendo ser julgada por 6 meses de suspensão. Espero que, caso isso caia no STJD, tenha um pouquinho de competência para tal e um pouquinho de lisura também em toda essa situação, tá? Deixe sua opinião nos comentários, porque, olha, amigo, é inacreditável, cara. É inacreditável mesmo essas situações. Bom, vascaíno, eu, Lucas, vou ficando por aqui agora. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, dessa quarta-feira. E já, claro, eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo desta quarta, dia 10 de setembro. Já eu tô de volta, contando muito com a sua presença. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.